Então, meninos, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre a estrutura do nosso relatório, certo? Então, o que é que vai ser abordado basicamente hoje? Quais são as fontes que você pode utilizar no texto científico? Qual o tamanho da fonte? Qual o espaçamento e o tipo de alinhamento? Além disso, a gente vai ver hoje aqui quais são as partes obrigatórias do nosso relatório, certo? Como é que vai funcionar o corpo do relatório. Então, vamos lá. O nosso relatório ele vai ser feito a partir de 3 seções, chamadas de elementos pré-textuais, nos quais vão estar a capa e o sumário, certo? Os elementos textuais, que é a própria redação do seu relatório, vai conter o quê? Introdução, objetivo, procedimento experimental, resultados de discussão e as conclusões do seu relatório. Além disso, a gente vai ter elementos chamados de pós-textuais, que são as referências bibliográficas. Então vamos ver o que é cada um desses elementos. Os elementos pré-textuais a gente vai ter a capa. Quais são as fontes permitidas para um texto científico? A ABNT ela estabelece que você pode utilizar a fonte Times New Roman, Arial, Calibre ou Verdana. No caso da capa, você vai ter espaçamento 1,5 e o alinhamento centralizado. Então, quando a gente vai ver a nossa capa aqui, o que vai acontecer? Em cima vai ficar um cabeçalho. Primeira linha é a instituição de ensino. No caso da gente, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Depois, o departamento a que o curso está vinculado. No caso do nosso campus, só tem o departamento de ensino. Então, você bota Departamento de Ensino, Campus Quixadá. Terceira parte, o nome do curso. Então, no caso da gente, curso integrado, certo? Em Química. Ou curso técnico integrado em Química. Logo abaixo, você vai colocar o seu nome. Como o relatório de vocês vai ser entregue em duplas, então o que vocês vão ter que fazer? Coloca o nome, os dois nomes do componente das duplas. Na parte central, você vai ter o relatório. Você vai dizer relatório 1. Aí você bota o título da prática. No caso, você pode reproduzir o mesmo título que tem no roteiro, se não tiver tido nenhuma adaptação assim na hora da prática. Na parte de baixo, você vai colocar o local onde foi realizada a prática. No caso da gente, Quixadá, Ceará. E logo embaixo você vai colocar a data da prática, né? Você vai dizer data da prática, por exemplo, 17 de fevereiro de 2020. Então você coloca aí, é justamente para registrar o dia que foi realizada a aula prática. Se você optar, na parte de cima do relatório, você pode colocar o logotipo do instituto. Como no logotipo já tem o nome da instituição de ensino e o campus, então você basta só complementar a parte que falta do cabeçalho, que é o departamento e o nome do seu curso. Então, qualquer uma dessas duas alternativas, ela vai ser válida. Segunda parte pretextual, o sumário. Professor, o que é um sumário? Às vezes você não tem noção, porque na maioria dos livros o nome que aparece não é sumário, e sim índice, certo? Então, o que você vai ter no seu sumário? Você vai ter os tópicos principais e a página a que corresponde àquele tópico. Para efeito de numeração, a capa ela é desconsiderada da numeração. Ela não conta, não vai aparecer nem número, nem ela vai contar para a numeração. Então, para ajudar vocês, se vocês na medida que vocês forem fazendo o relatório, por exemplo, você digita aqui introdução. Aí você vem aqui na página inicial do Word, se você for utilizar o Word, e aqui embaixo você vai ter título. Então, se você marcar aqui, automaticamente ele vai fazendo o sumário, certo? Ele vai construindo um sumário sem que você veja, certo? Depois, professor, mas fica azul. É só você vir aqui depois na cor da fonte alterar e colocar o nome da fonte certo? Ajusta a cor, a fonte e o tamanho. Então, com isso, você vai facilitar bastante a sua vida na hora de fazer o relatório. Com relação ao sumário, além das partes que a gente falou, a gente tem que ver que o alinhamento do sumário ele tem que ser justificado e o espaçamento 1,5. No caso do Word, como é que é feito esse sumário? Se você pegar aqueles títulos e sair colocando na parte de introdução, na parte de objetivos, toda a parte do relatório, quando você vier aqui na aba de referências e pedir para incluir o sumário, automaticamente as partes que você selecionou como título elas vão ser acrescentadas na página do sumário.
certo? Então, e a numeração ela vai ficar automática, ela vai ficar se atualizando. Então, se você mexer no texto e aquela seção mudar de página, automaticamente, se você clicar aqui, na parte de atualizar o sumário, a página ela vai ser atualizada. E isso você ganha um tempo muito bom na hora de fazer o seu relatório. Beleza? Continuando na parte de sumário, como é que a gente faz a parte da inserção do número da página? Então, após a página do sumário, você vai aqui no inserir quebra de seção, certo? Você vai ter inserir quebra. Então, 3 opções que você tem: inserir quebra de página, inserir quebra de seção. Por que você seleciona quebra de seção? Porque quando você tem uma quebra de seção, a numeração a partir daquele ponto ela pode ser diferente da numeração anterior. Então, se a seção anterior você estiver numerando em algarismo romano, na outra você já pode colocar em algarismos arábicos, certo? Então, depois você vai aqui para inserir a numeração, você vai numa aba inserir, vai na seção cabeçalho e rodapé e vai no menu número de página. No caso do texto científico, a numeração, se você tiver impressão só frente, ela vai ficar no canto superior direito. Então, para facilitar o seu serviço, se você quiser imprimir só frente, coloque só o canto superior direito. Se você quiser economizar folha, certo? Para imprimir no frente e verso, então lembre-se que a frente, o número sempre fica para o lado direito. E o verso, ele vai ficar sempre para o lado esquerdo. Como é que se ajusta isso? Assim que você selecionar o canto superior direito, vai aparecer um menu de design. Aí é só você marcar uma caixa lá que tem de diferentes em páginas pares e ímpares. Então, automaticamente ele vai selecionar. Ele vai interpretar, provavelmente, a página ímpar como frente e a página par como verso. Em seguida, você vai em número de página e marque formatar o número de página, certo? Aí você vai colocar o número da primeira página em iniciar em. Então isso aqui vai vir depois do sumário. Lembre-se que o sumário ele vai contar como página 1. Então se você tiver uma página de sumário, você tem que marcar para começar em 2. Lembrando que isso aqui a sessão ela começa uma página depois do sumário. Beleza?